eu escuto bastante isso, eu imagino que você também, que é assim, ah, mas então agora eu tenho que concordar com tudo que meu filho fala, ah, porque agora então eu não posso colocar limites. Não é assim, é uma questão de ter respeito e como você bem indicou, guiar, é dar uma luz para que eles consigam caminhar, porém, tem algumas responsabilidades que são dos pais, dos adultos, não apenas dos pais, acho que é bacana falar isso também, porque, por exemplo, nós, lá dentro da mediação escolar, tem os professores, tem os cuidadores, tem os outros profissionais envolvidos, mas é essa questão de lidar com a criança. Como criar essa questão no dia a dia? Como não ultrapassar limites, nem para um lado, nem para o outro? Então, a primeira coisa é você entender o que para a família, né? O que para a família de cada um, ou para os professores, por exemplo, são regras que são estipuladas pelos adultos. Uhum. Então, por exemplo, aqui em casa, para a gente é uma regra: televisão é só de final de semana, meia hora, uma hora no máximo, aos sábados e aos domingos. Essa é uma regra, eu estipulei. Não foram minhas crianças que decidiram. Para eles é gostosinho a televisão. Se dependesse deles, eles iam querer ficar a tarde inteira. Para mim, é uma coisa que não está aberta à discussão. Eu defini, pronto. Então, eu vou guiá-los para isso. Olha, aqui em casa funciona assim. Só que eu posso guiar de uma forma respeitosa. Não é na chantagem, não é, ah, se você comer tudo, você pode assistir televisão, recompensa. Não, é uma regra da casa. A gente não abre exceção, essa é uma regra. Então, definiu as suas regras, passar com amor. É isso, você não precisa conduzir gritando, pondo de Uhum. castigo. Ah, a criança mexeu no controle, você põe de castigo. Não, não funciona. Mexeu no controle? Relembra a regra, meu amor. E vai e desliga mesmo. Ah, e a criança, se ela chorar, você acolhe. Ela pode sentir. E essa é uma coisa que a gente se perde muito. A criança tem o direito de sentir, ela tem direito de ficar frustrada, seja pelo que for, seja porque Uhum. ela queria um doce e você não deu, seja porque. Se ela chora e a gente ultrapassa aquela regra que a gente definiu como regra da casa, você não está sendo guia. Ela se Uhum. perde. Fica, e agora, eu posso ou eu não posso? Gera Confunde, muito. na verdade, confunde a criança, porque ela Exatamente. não consegue identificar em que momento pode, em que momento não pode. Por isso que você comentou de identificar quais são as regras, as balizas dentro do ambiente familiar é fundamental. E isso é muito pessoal, certo, Pri? Cada família Certo. identifica o que é o certo e o errado dentro daquele contexto, ou quais são os limites dentro daquele contexto, né? Exatamente. Cada família ou cada, por exemplo, o exemplo que você falou, o professor. Professor dentro Uhum, da sala de aula, ele é o responsável. Ele define quais são as regras daquele ambiente, daquele momento. Então, o que uhum, pode dentro da sala de aula? Pode gritar? Não pode gritar? Pode gritar quando? Também uhum. tem isso, né? A gente conduzir para quando pode. Porque a criança, ela é um ser que ela quer experimentar as coisas. Então, ela quer pular, ela quer correr. Se nunca pode pular e correr, aí Aí já gera uma começa a ser um confusão para ela. problema. Ela Uhum. fica, ela fica inquieta. Ó, agora, meu amor, a gente fica quietinho. Na hora do intervalo é a hora que a gente pode correr, Uhum. né? Conduzir com amor. Então é isso, a criança chorou, acolhe, o sentimento é permitido e você pode acolher, você pode dar amor e mantém a regra. Aí você está sendo guia. Perfeito. Você trouxe um ponto que eu vejo que acaba sendo uma dificuldade porque os adultos não sabem gerir as próprias emoções. Então, a gente veio de uma educação onde adultos não sabem lidar, então tem uma frustração, não sabem como lidar, acabam ultrapassando, não sabendo gerir aquela situação da melhor maneira, e claro, acaba refletindo nas crianças. Né? Como que eu vou falar para a criança não berrar se eu estou berrando? Como que eu vou falar que quando está com raiva não é para fazer isso se eu, como adulto, faço? Então, até esses dias eu comentei, a gente partilhou lá no projeto, falando assim, o mais desafiador de lidar com as crianças é porque mais importante do que as nossas palavras são as nossas ações. Então, a criança, ela está realmente replicando aquilo que a gente faz, muito além do que a gente fala apenas. Né? E aqui está um Exatamente. desafio grande de identificar que nós não somos perfeitos, mas estamos fazendo com a intenção
daquela direção, e caso a gente erre, como você começou falando, tem dias que a gente não está bem, tem dias que fica mais desafiador, como que a gente pode fazer para retratar aquilo? Como que a gente pode fazer para voltar? Eu ainda não sou mãe, né? Eu tenho a experiência de trabalhar com as crianças no projeto, tenho sobrinhos, tenho um histórico com crianças, sou apaixonada, mas ainda não sou mãe. Mas como mãe, Pri, como que dá para fazer essa gestão? Porque no dia a dia tem momentos mais desafiadores, como não ignorar aquilo, porque acho que isso é um problema, né? Hoje eu não estava bem, mas eu nem vou falar sobre isso. Não. A primeira coisa é a gente se colocar no mesmo lugar que a criança. A gente não é superior à criança. Eu devo respeito a ela e ela me deve respeito. Se eu fui desrespeitosa com ela, eu tenho que me retratar. Eu tenho que reparar meu erro. Do mesmo jeito que eu quero que ela faça se acontecer com ela, com um amigo. Né? Se ela for desrespeitosa com um amigo, eu vou querer que ela repare esse erro. Como que é reparar? Um erro muito grande nosso é virar para nossa criança e falar: vai lá, pede desculpa para ele. Quando a gente fala esse vai lá, ela está sendo obrigada a fazer uma coisa. Ela não entendeu por que fazer aquilo. Então tem que partir dela do mesmo jeito que tem que partir da gente. A gente errou. A nossa criança, a gente tratou mal a nossa criança, seja lá por qual motivo foi. Não importa, né? A gente tratou mal, a gente foi desrespeitosa. O que que a gente pode fazer? Eu, Pri, eu peço desculpa, eu digo que eu errei, eu explico que eu estou num processo de evolução, que eu ainda erro e que eles podem sim me falar se eu estiver sendo desrespeitosa com eles. Que eles têm sim esse poder de fala, eles podem virar para mim e falar: mamãe, não tá legal, você tá perdendo a sua calma. Não gostei Porque da eles já forma como sabem, falou ali, eu não me senti bem quando aconteceu aquilo. eles já sabem o que é ser tratados com respeito. Sim, é o que eu falei, de vez em quando a gente desliza. Só que as minhas crianças podem virar para mim e falar: mamãe, não tá legal. Sabe o que é muito lindo que eles fazem? Mamãe, você quer um abraço? Porque eles percebem se eu tô ficando nervosa e eles oferecem amor, que é o que eu faço com eles. Eles estão ficando nervosos e aí tem sim, a essência da criança ela pode ser mais propensa a explosões. Perceberam que estão ficando nervosos? Eu ofereço abraço, eu ofereço acolhimento. Meu amor, vamos respirar junto para se acalmar. Você quer um abraço? Né, tentar fazer algumas ações antes de realmente explodir. E eles podem fazer isso comigo. Mas tem momentos que tanto a gente explode quanto a nossa criança. E aí é o que você falou. Como que eu explico? Como que eu faço? Sendo. Como que eu faço minha criança entender que ela precisa reparar o erro? Reparando os meus erros. Reparando. Como Não tem explicar outra maneira que não é berrando, Desculpa. não berrando, não adianta. Para de berrar berrando, né? É contraditório, só gera confusão ali na cabeça da criança. Perfeito, Pri. Uma coisa que a gente já sentiu na prática dentro da mediação escolar, por exemplo, foi a questão de abaixar, olhar no olho e valorizar aquilo que a criança está passando. Então, assim, em alguns momentos parece para o adulto algo superficial ou algo muito isso passa, não é nada demais, mas para a criança aquilo é importante. Para a criança, eu lembro, nossa, na época era o fim do mundo, algumas coisas que aconteciam, nossa, vai desabar. E claro, a gente vai superando, vai evoluindo, vai aprendendo isso mesmo como adulto também.